Ok, minha gente, eu já vou abrir com as manchetes dos jornais e o Vanderlei já vai analisar também a matéria dele no jornal. Vamos analisar esse imbróglio, essa situação terrível que literalmente é uma sujeira aqui em Teresópolis. Literalmente, isto é uma sujeira. Nós vamos entrar com esse assunto agora, tá? Antes, deixa eu dar uma passada aqui pelo Facebook. Renata, Caldas e Arthur estão aqui com a gente. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Arthur. Washington Marinho, governador do estado é do PL, o prefeito é do PL, os 3 senadores do Rio são do PL. Não se esqueça o legado que esse partido deixará em nossa cidade. Nada a ver, Washington. PL é uma coisa e o governador e o prefeito é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O governador é o governador, o prefeito é o prefeito. Não é porque eles são do PL, até porque o governador está fazendo um trabalho legal, eu pelo menos acho, né? Está lutando contra o crime lá no Rio, ele está fazendo um trabalho legal até agora. Agora, nada a ver, PL é PL e a figura é a figura, porque aqui é a figura do prefeito, né? Mas tudo bem, parceiro, tamo junto, Washington. Arthur Nequema, eu não acredito que ele seja empresário, ele é empresário, né? É dono lá de um restaurante de massa ali no alto. Eu nunca fui, aliás, eu só fui lá uma vez no dia da inauguração, meu dia não dá para ir lá. Serviços públicos não respondem, o Almir Chaves aqui falou pra gente, a Sônia Alves, bom dia. Renata, bom dia, meu amigo Hélio, nossa cidade está abandonada, perdeu o encanto de uma cidade turística. Pois é, Renata, infelizmente é verdade, a cidade perdeu o encanto de uma cidade turística. Vamos às manchetes do jornal O Diário de hoje. O jornal O Diário de hoje, Vanderlei traz aí uma série de matérias falando sobre a situação do município em Teresópolis. E essa bomba suja que estourou, a gente falou sobre isso ontem, que estourou em Teresópolis. Guarda Civil prende comércio irregular de frutas na várzea. Ontem eu vi o pessoal comentando sobre a Guarda Civil. A Guarda Civil... Oi? Está falando sobre o microfone. Ontem eu vi o pessoal comentando sobre a Guarda Civil e a Guarda Civil não tem nada a ver com isso. Eles estão cumprindo ordem, né? É a ordem do que vem da chefia. A chefia é o prefeito. Coleta de lixo para nesta quinta-feira. Sem receber, a empresa de transbordo vazou da cidade e a empresa que coleta o lixo não tem onde vazar. Definido o horário especial do funcionamento do comércio para o Natal, a prefeitura comprou o imóvel com a ficha suja e nem providenciou a escritura do registro. Vira a página. Dia D. Detran vai atender público PCD com prioridade. Assembleia Legislativa aprova a criação do projeto Grafite em Espaços Públicos. Ali sobre o horário de funcionamento do Natal, que não vai mudar muita coisa. Natal cai na quarta-feira. Essa matéria. Prefeitura comprou o imóvel com a ficha suja e nem providenciou a escritura ou registro. O passo a passo da tramóia até onde se descobriu. A gente volta a esse assunto já já. Pode virar a página? Falando sobre a Unifes, inscrições abertas, construção civil, mercado deve movimentar 2 trilhões e 700 bilhões no Brasil até o ano 2030. Ontem o Zé Carlos da Estufa, para mim foi uma denúncia que ele falou aqui, a gente vai falar sobre isso em programas futuros, né? Que o agro está sendo destruído no interior por causa dos projetos e das obras que estão acontecendo de grandes prédios. Coleta de lixo vai parar. Transbordo, que nada, é lixão descontrolado. Pode virar a página. Guarda Civil, já falei sobre isso. Comércio irregular de frutas. Polícia procura motorista que atropelou e matou pedestre na BR-116. Pode virar a página. Inteligência artificial do Detran flagra veículo com indícios de adulteração. Pode virar. E os classificados da região serrana, os melhores da região serrana. Os classificados do jornal O Diário, os melhores da região serrana. Vamos lá, minha gente. Lixão. A situação da coleta do lixo. A empresa que faz a coleta do lixo não tem onde botar. Esse monte de lixo que está aí, você vê, encheu, acabou. Não tem mais onde botar. Porque o transbordo não está acontecendo, que o prefeito não pagou a empresa que faz o transbordo do lixo. O governo não pagou.
Por outro lado, a empresa que faz a coleta do lixo, os caminhões todos pararam, não tem onde botar. Aí, gente, eu ouvi um áudio hoje pela manhã, que me mandaram, e a pessoa falando assim, não, nós passamos a noite inteira botando o lixo para o lado com as máquinas da prefeitura, nós fomos lá com as máquinas da prefeitura, botamos o lixo todo de lado, e agora, para poder descarregar o lixo hoje, amanhã não sei como é que fica. Então, as máquinas da prefeitura foram lá, volta aquela imagem do lixão, aquela foto ali do lixo. Isso foi ontem. Essa foto aí, isso hoje já não existe, porque foi tudo empurrado com as máquinas da prefeitura, foi empurrado por um canto para poder descarregar o lixo de hoje. Mas e o de amanhã, o de depois de amanhã, como é que isso vai ficar? Olha essa situação, esse imbróglio todo, toda essa situação. A dívida é grande, a dívida é muito grande que o governo tem. Essa semana a Cláudia esteve aqui, a Cláudia Menezes falou que até hoje o pessoal do Letterê não recebeu. Quer dizer, só tem dívida. Vanderlei Pérez, bom dia, a matéria é sua. E aí? Que coisa, hein, rapaz? Esse governo começou no lixo e termina no lixo, né? Lembra disso lá em julho de 2018? Já no primeiro mês de governo, o prefeito assumiu no dia 3, e os órgãos do Estado, o INEA, o Ministério Público, os órgãos fecharam, a Secretaria do Meio Ambiente fechou o lixão, porque ele estava cumprindo lá uma decisão de justiça e tal, fechou o lixão porque não podia mais funcionar o lixão em Teresópolis. E ali foi feito um acordo, o prefeito fez uma promessa ali, talvez seja... Não é a primeira promessa que ele fez, mas foi uma das primeiras promessas grandes, né, que ele fez ali em 2018, 6 anos e meio atrás, de que resolveria a questão do lixo em 3 anos. Ele fez essa promessa na frente de juiz, de promotor, de defensor, então, a coisa foi, parecia ter áreas de uma coisa oficial nessa promessa. E acabou que, 5 anos depois, foi quando ocorreu, ano passado, aquele incêndio no lixão, que a cidade ficou com escolas fechadas, a várzea, comércio fechando, shopping fechando, né, em função do desastre do lixão. Mas tudo isso aí culminou numa ação que vinha... Ele disse que tinha sido... E ali ele deu um prazo de novo de 1 ano para construir a usina de lixo para resolver o problema. Sim, mas ele disse que tinha sido um incêndio criminoso. Quando a gente sabe que aquilo pega fogo, é combustão instantânea, aquilo pega fogo mesmo ali, por baixo. Mas o lixão, há uma prática de colocar fogo no lixão há muito tempo já, para diminuir o volume. Mas não foi aquele caso. Pode ter sido até, não ter sido esse caso, mas é comum que se faça, e também ali era um período assim de pouca chuva, e o pessoal, o mato pega fogo também, então pode ter sido realmente, mas ele disse que era criminoso, estava quase com a mão no bandido já, então, ou seja... Ele ainda disse, falou, nós já sabemos quem foi, né? Essa conversa dele foi muito, muito tosca. Mas ali ele prometeu, ele pediu mais 1 ano, ele disse que em 1 ano resolveria. E 1 ano depois, não aconteceu nada, porque já tem quase 1 ano e meio que aconteceu isso, né? Então a questão do lixo é um problema sério. Naquele momento ali, a Justiça mandou, depois daquele incêndio, a Justiça achou o processo lá no tribunal e mandou fechar o lixão imediatamente. E aí houve toda uma ladainha, todo um procedimento de busca de liminar, de conversa, para postergar aquela solução, achar uma solução provisória até encontrar a definitiva. A provisória seria fazer o transbordo para outro município e o Estado daria o dinheiro. O Estado deu o dinheiro, passou a mandar o dinheiro regularmente para pagar esse transbordo. Esse transbordo não é feito com dinheiro de conta 00, não é feito com dinheiro de conta de arrecadação de IPTU, de TBI, de tributos municipais. Isso é um recurso que vem do Estado para fazer o transbordo. Se a empresa está com 6 milhões para receber, onde está indo o dinheiro do Estado para pagar esse transbordo? Porque é diferente, não é o transbordo, não é só o dinheiro da coleta do lixo. O dinheiro que o Estado manda para pagar a empresa que faz o transbordo do lixo, ele veio e não foi usado. Ele veio e sumiu. O dinheiro sumiu. Ele veio e sumiu.
Não estou dizendo que o prefeito pegou esse dinheiro e colocou no bolso, esse dinheiro sumiu. Era para estar destinado a isso. É uma coisa grave, é uma questão de saúde pública, uma questão de organização da cidade. Você não pode deixar a coleta de lixo sem ser efetivada. A coleta e o transbordo, já que nos enfiamos nesse problema do transbordo, que também é uma vergonha, porque você transportar lixo para Itaboraí, para Leopoldina, em Minas Gerais, a quase 200 quilômetros, isso é uma vergonha para a cidade, além de ser também uma questão ruim para a cidade, porque o lixo é reaproveitado, isso dificulta o trabalho dos catadores, né? Então deixa de gerar dinheiro para a cidade. Então, o prefeito, e se o prefeito, se ele não estivesse recebendo esse dinheiro do Estado, ele diria na nota de ontem, uma fake news que ele publicou ontem aí, falando sobre essa questão do lixo, tentando desmentir a notícia do Diário, ele teria dito, não paguei porque o Estado não mandou o dinheiro. Certo? Certo. Então o dinheiro deve ter vindo. Ele deve ter tido esse recurso para isso. E ele diz ali que a empresa não podia parar de jeito nenhum, porque ela só pode parar depois de 2 meses de atraso. E não havia nada atrasado há mais de 2 meses. Aí você entra no portal da transparência, tem débito de julho. Julho é mês 7, nós estamos no mês 12. Então tem mais de 2 meses de julho para cá, né? Então não é verdade, né? Está escrito aí, não está? Aqui é a nota oficial. Olá, boa tarde. Nota oficial, continuidade do serviço de transbordo de lixo. A Prefeitura informa que notificou a empresa União Recicláveis Rio Novo Limitada, responsável pelo transbordo do lixo, esclarecendo que apesar do atraso em uma das faturas, não há justificativa ou fundamento legal para a interrupção do serviço. De acordo com a legislação aplicável aos contratos com entes públicos, a paralisação só é permitida em caso de atraso superior a 2 meses, o que não ocorre nesse caso. Diante dos desafios como sequestros judiciais, precatórios e bloqueios financeiros, a Prefeitura permanece empenhada em adotar todas as medidas necessárias para garantir a continuidade dos serviços essenciais com os pagamentos adequados à sua execução. Aí vem ali a lista, a dívida que a Prefeitura mostra, né? Aí não dá para ler isso tudo aí, que é muita coisa, mas ali tem. Isso está no portal da transparência. Disso tudo, aí só tem umas 2 ou 3 quitadas, né? Tem débito aí de outubro, de setembro, de agosto e até de julho. Na terceira 31 coluna. 31 do 10, 17 do 10, Essa ainda mais ou menos está atrasado, quase 2 meses, mas ainda está mais ou menos no 15 prazo. do 8. 15 do 8 já tem mais de 2 meses. 15 do 8, 19 do 7. 19 do 7, isso é julho. Isso tem que 5 meses já quase. 279 milhões e 750. O total é de 6 milhões de dívida. Desses 6 Total, milhões... 6 milhões e 158. Então, o prefeito não pode colocar no portal uma informação e soltar uma nota oficial. A nota oficial não pode ser banalizada e vulgarizada como vem sendo nesse governo, de você mentir descaradamente numa nota oficial. A nota oficial é praticamente um documento público. Ela não pode ser usada para espezinhar jornal ou para desmerecer o trabalho jornalístico de alguém. Né? Então, é uma irresponsabilidade muito grande do prefeito afirmar isso, tentando desculpar a sua incompetência perante a população, dizendo que a empresa que está errada, que ela não podia parar porque só deve 2 meses. Tem que dever nem 1 semana. É um serviço essencial, existe recurso para isso, não está fazendo nenhum favor, não está pegando empréstimo em lugar nenhum para pagar esse compromisso, né? Então ele tem que se organizar e pagar dentro do prazo. Porque a gente fala, mas dizem muito que tem corrupção nessa coisa de coleta de lixo, de transbordo de lixo, mas a pessoa fez um contrato com o município e está prestando um serviço. E a prestação de um serviço desse, veja a questão da coleta. Você viu um vídeo aí do Cacau ontem, ele pegou o flagrante dos caminhões voltando para a garagem cheio de lixo, mais de 8 caminhões, uma fila com 8 caminhões voltando do lixão, carregado de lixo, que depois esse caminhão de lixo voltou para o lixão à noite para descarregar clandestinamente à noite, porque lá não é lixão, lá é local de transbordo, o lixo tem que sair de um caminhão e entrar em outro. E essa dinâmica aí que estaria acontecendo de empurrar o lixo para o lado, para coletar o lixo de hoje, isso aí é crime, porque o lixão está fechado pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça, a não ser que ele tenha uma liminar de que pode emergencialmente, eu não vi essa liminar ainda, embora tenha notícia de que ele mesmo disse isso para alguém ou para algum servidor, que está indo na Justiça para conseguir uma liminar, para que essa empresa traga de volta
as máquinas de manobra do lixo para poder fazer o transbordo. Ou seja, a empresa vai ter que Só vai ser para falar obrigada para vocês, a coletar. só para A explicar que transportar sem receber. esses caminhões estão carregados de lixo, tá, gente? Boa parte. Eles não têm onde descarregar. E hoje, os que estão na rua hoje são os que passaram a madrugada conseguindo descarregar. Parece que terminou de descarregar todos hoje. Ou seja, o prefeito reabriu o lixão. Essa é a verdade. Porque transbordo é transbordo. Vamos ver a passagem de baldeação aí, como é que era. O passageiro desce num lugar e meia hora depois o outro ônibus leva. O transbordo é você descer de um trem e pegar um avião. Transbordo é isso, você não tem diária em transbordo, não tem dormida em transbordo. Então, não há transbordo mais no lixão. Então, o lixão hoje foi reaberto pelo prefeito e cabe à Justiça fiscalizar o cumprimento dessa decisão lá de 2023, né, que fechou definitivamente o lixão após aquele incêndio. A gente pode aguardar ainda a usina de lixo que ele prometeu? Ele disse que faria um ano, né? O prefeito consegue, às vezes, fazer umas coisas escondidas, a gente não consegue descobrir onde ele está fazendo. Pode ser que está fazendo em algum lugar. Está fazendo em algum lugar. Ele não ia mentir. Pode ser que ele esteja fazendo... Ele não ia mentir com um assunto tão sério como esse. Pode ser que ele esteja fazendo até em outro município, né? De repente. Pode ser também, né? De repente tem vários aí, tem terras sobrando em outros lugares aí para isso. Aliás, que problemas sérios de terras em Teresópolis. Nós já vamos. Não tem muito providencial essa fala do Estufa na sua entrevista exclusiva, a sua primeira entrevista na vida. Oi, rapaz. Você. E boa entrevista, o Estufa tem vergonha de falar sem necessidade. Ele desenrola bem com a sua simplicidade, mas ele tem conteúdo, né? Ele tem o que falar, né? E foi muito boa a entrevista. Pena que o Estufa não tem gasto o tempo dele falando esse tempo todo que ele está na política. Porque ele tem o que falar. Porque tem pessoas que não sabem falar, tem pessoas que não gostam de falar, mas não tem conteúdo, não tem o que falar, né? Você arrancar o máximo que você consegue dele é um sim e um não, numa entrevista. Mas ele não, ele falou de diversos assuntos, até curandeiro ele é, né? Ele vai falar, eu convidei para ele participar do programa. E a fala do Estufa é justamente isso. A partir de fevereiro. Essa realidade do interior. Essa coisa desses condomínios, desses empreendimentos imobiliários em Teresópolis estão acabando com os espaços para a agricultura. Exatamente o que ele falou. Estão mudando a realidade do interior. Ou seja, as pessoas estão comprando propriedades no interior porque querem morar no meio do produtor rural, quer ser um homem do campo, né? Quer passar o tempo de lazer dele, trabalhar em home office e tal. E daqui a pouco ele está vendo que ele está morando num bairro distante de tudo, porque aquela agricultura está acabando. O jovem não quer saber mais de mexer com enxada, não quer mexer com transportar nada para o rio, ele quer se capacitar para outra coisa qualquer. Não está tendo apego a essa questão da agricultura. Chega hoje, dentro dessas empresas que tem desses caminhões aí no interior, ele falou que você chega lá, você acha abacaxi, uva, maçã, pera e batata. O grande problema é... Batata doce, tudo que Teresópolis não produz, eles estão entregando. Sabe por quê? Eles estão comprando tudo fora, vem para Teresópolis, as empresas que eles compram entregam aqui e daqui eles distribuem no Rio de Janeiro. Eu comecei a me interessar por esse assunto aí do atravessador lá em 1977, 78, quando estava sendo aberto aquele SEASA de Conquista. Lembra dele, né? Sim. Isso eu acho que é 78 que ele ou 79. Naquela época do SEASA ali, o SEASA era para que o produtor levasse na carroça, no carrinho pequeno e vendesse na pedra do SEASA aqui na região serrana, para poder, dali, o comprador, atravessador, comprar ali em cima de uma tabela, em cima de uma regra do Estado que diria um pregado de alface não pode ser vendido por menos de R$50, que a cabeça vai dar tanto, tal. Essa coisa era para isso, era esse o conceito do SEASA. E o SEASA deu no que deu, e as pessoas criaram galpões individuais, particulares, os atravessadores assimilaram a ideia do SEASA. O SEASA acabou, eu estive lá há pouco tempo, almocei lá num restaurante pé sujo lá, aliás, muito degradado. Existe algum tipo de atividade, mas muito pequena no SEASA de Conquista. Lá em Conquista? Lá em Conquista ainda está funcionando ainda, muito precariamente, mais para manter aquele comérciozinho que tem ali do que com a finalidade que ele foi criado. E a ideia do SEASA era muito boa, só que o que acontece hoje é que a agricultura não está dando dinheiro para o agricultor, não está sendo uma coisa encantadora para o agricultor. Virou um negócio muito bom para um monte de gente, menos para o agricultor. Então você tem um atravessador que compra, vamos colocar um exemplo aqui, deve ser mais ou menos por aí, que compra a cabeça de alface a 30 centavos e vende a R$2, ou vende a 1 para alguém vender a 2. Né? Então essa dinâmica
É para isso que existe Secretaria de Agricultura. Secretaria de Agricultura não é para manter estrada e construir ponte. Quem faz isso é serviço público. Serviço público cuida da cidade do interior. Foi o que o Zé Carlos falou ontem. Esse modelo está completamente errado. Esse modelo de secretário de Agricultura, achar que é um secretário de serviço público avançado para os distritos. Não é. O secretário de Agricultura ele tem que entender das questões da Emater, das questões da produção, das questões da fiscalização. Ele tem que estar se discutindo com os grandes entendedores do assunto para poder falar sobre como resolver essa questão do atravessador para que ele ganhe menos, mas que o agricultor belisque um pouquinho desse lucro do atravessador. Você vai para o interior, o pessoal fala muito, o tal do JFC, né, que tem ali em Bom Sucesso, é um investimento de grande sucesso, mas ele é hoje apenas um entre os tantos que existem fazendo isso lá no interior. Só que quando algum segmento, uma parte de uma atividade lucra muito, ou lucra, a outra pode não estar lucrando. E cabia à Secretaria de Agricultura, à administração municipal, junto aos mecanismos do Estado e até do governo federal, achar uma solução para que todos lucrem nesse negócio. Porque senão, o que acontece hoje é que daqui a pouquinho o produtor não vai querer mais produzir, o galpão, que tem muitas, quem mexe com o atravessamento hoje, vai também não ter mais o que atravessar e vai montar outro tipo de atividade. Porque são atividades que funcionam conjuntamente. Não tem como o atravessador ganhar. Nós vamos ter um desemprego grande, porque as pessoas que vivem da lavoura, existem pessoas que trabalham em volta, no entorno da lavoura, que vivem também daquilo ali, essas pessoas vão ficar sem trabalhar. Nós vamos passar fome, velho. Porque, na verdade, nós hoje dependemos muito mais da verdura, do legume, do que antigamente. Uhum. Antigamente, você se alimentava basicamente com arroz, feijão e angu. Quem é que não comeu arroz, feijão, angu o mês inteiro? Né? De vez em quando uma carninha, quando matava um frango, dava um caldo ali, dava para 2, 3 dias, matava um porco, dava carne para 2, 3 meses. Hoje não tem mais isso. Hoje você depende, na sua dieta está a verdura e o legume. Então isso hoje não dá para imaginar a cidade mais sem a agricultura funcionando para o povo local. Né? Lembra quando surgiu o primeiro sacolão em Teresópolis? Lembra, claro. Isso veio acabando com... O primeiro sacolão surgiu no bairro São Pedro, depois surgiu aqueles pessoal que entregavam em casa, no comércio, né? Você, toda segunda ou terça-feira, ou terça e quinta, chegava lá o cara com um carro que entregava uma bolsa cheia de coisa. Era o mercado de carga pesada. O mercado de carga, essas coisas, essa realidade foi, essa coisa antiga foi trazendo essa nossa realidade atual, onde lojas em beira de pista, em beira de rua principal da cidade, está sendo utilizada para sacolão. Antigamente era 2 ou 3 só na cidade, hoje tem mais sacolão do que farmácia. E olha que farmácia tem muito. Né? Então, ou seja, por que isso? Porque tem uma demanda para isso. Tem mais sacolão que lugar para parar. Daqui a pouco não vai ter nem... Até a atividade do sacolão vai diminuir, porque você não vai ter mais o produtor local produzindo essa agricultura que é tão importante para a cidade, muito mais do que parece, mas que as pessoas, que as autoridades não têm visto essa atividade como ela merecia. Cadê o laboratório de terras da Emater, né, para medir a qualidade de terra? Cadê a orientação sobre adubação? Cadê a orientação sobre o tempo? Porque o tempo está mudando. Não é mais o tempo do nosso avô. O secretário ele tem que cuidar de 800 quilômetros de estrada. A preocupação dele é construir ponte e abrir estrada e furar poço. É o que tem que fazer. E essa é a grande demanda, e não deveria ser essa a demanda da agricultura. Situação da coleta do lixo, o que você acha que vai acontecer? O prefeito vai arrumar o liminar hoje ainda. Não é difícil, ele consegue liminares das mais impossíveis de serem obtidas, né? E vai conseguir certamente um liminar. A empresa vai prometer pagar dos 6 milhões, 1 milhão hoje, outro amanhã, e o de hoje o cheque não vai bater hoje, o de amanhã vai ficar para a semana que vem, e o governo está acabando, né? É um triste fim, eu já vi muito fim de governo em Teresópolis, e fim de governo complicado, onde o governo entra, onde o governo que vai entrar parece completamente de transformação com relação ao anterior. É só você olhar aí como é que foi Luiz Barbosa em 92, sim, substituindo em 93 o Tricano. Ou seja, eram 2 estilos diferentes de governo. A política mudou completamente. Em 96 sai aquela política do Luiz Barbosa e entra de novo a política do Tricano. Em 2004 sai o Petro, em 2004 o Petro volta, mas em 2008 sai o Petro e entra o Jorge Mário, que prometia transformação, mudar, era uma nova política, né? E depois vem o Arley, depois vem o Tricano de novo, e depois vem o Vinícius em 2018. Ou seja, sempre, então esse governo agora é uma mudança, de certa forma, é uma mudança também. Sai um modelo para entrar outro, espera que se entre outro modelo. Mas é muito deprimente como as coisas estão acontecendo.
porque você tem que deixar a cidade organizada. Nós lembramos anteontem aqui sobre a questão do Malhardi, né, que foi prefeito de 73 a 76, e ocorre 2 dias antes da transmissão do cargo, ocorre uma grande enchente na cidade, uma grande tragédia, com 28 mortes, rua com paralelo ficou na terra, o rio assoreado, prédios destruídos, muita lama, Ele e passa o prefeito Pedro entra Zahara. e o prefeito assume, o Pedro Zahara assume em 31 de janeiro de 77, a cidade nessas condições. É mais ou menos, ou um pouquinho pior do que isso, o que o Léo vai assumir em janeiro. Porque como é que você assume uma coleta de lixo com 6 milhões devendo de transbordo? Tá, aí ele consegue uma liminar para a empresa fica obrigada a fazer o transbordo sem receber o pagamento. Sempre se faz um acordo, sempre se promete. Bom, é só lembrar como é que foi a questão do HCT de São José. Né? O prefeito fez um acordo na frente do juiz, na frente do promotor, na frente de advogado, prometendo pagar em tantos meses e tal, e não cumpriu nada daquilo. E o hospital parou de novo. Né? Então, e depois ele prometeu mais uma coisa, o hospital voltou a funcionar. Só que ele vai prometer alguma coisa agora, pagar em 1º de janeiro, porque ele não tem onde ele vai arrumar 6 milhões. Né? Ele tem uma folha para cumprir, um 13º para cumprir, um 14º para cumprir, se ele quiser pagar o 14º, e alguns outros atrasos que a prefeitura tem, fornecedores de todo tipo atrasados. Ele vai ter que ir, o dinheiro está curto, ele tem que distribuir esse dinheiro, o pouco que tem, para essas pessoas. Aqueles morangos que foram apreendidos hoje, não é para bater de dívida, não? Na verdade, a culpa daquilo ali é da prefeitura, não é do morangueiro, né? Porque a primeira vez que o cara fez aquele ponto ali, parando o carro num local proibido, ele devia ser retirado de lá. E ele certamente que deu muita carteirada em cima de guarda municipal, eu sou amigo do vereador tal, eu conheço o prefeito, para deixar ele ficar ali. Ele fez um ponto, ele já tinha direito adquirido, né? O ponto do morango na esquerda do Império era um assinte, né? E em boa hora foi retirado de lá. Você vê a postagem, todo mundo condenando a ação da fiscalização. Mas a fiscalização está correta, porque ali nós não somos é uma questão de saúde pública e é uma questão de saúde pública e é uma questão de trânsito. Ninguém é contra o cara está trabalhando. O problema é onde ele está e não está legalizado, não está regularizado para trabalhar. Vanderlei, bom, então a situação do lixo hoje, literalmente, está uma sujeira e a gente vai aguardar as próximas horas. Não, nós estamos vivendo hoje uma situação de crime, de desobediência a uma decisão judicial. O prefeito não pode reabrir o lixão. Já perguntaram aqui se a Polícia Federal não ele reabriu o lixão. No momento que ele desova, que ele pretende desovar lixo lá sem estar transbordando, ou sem autorização da Justiça, nem que seja uma autorização precária através de uma liminar, ele está descumprindo uma decisão judicial que é lá daquele período que a desembargadora achou o processo na gaveta lá e deu aquela decisão, acho que numa segunda-feira, lembra disso, né? Eu acho que foi uma segunda-feira que teve aquele fogo em Teresópolis e aí, no dia seguinte, deu aquele tumulto todo, fechou o lixão, uma semana de fogo queimando, né? Mas ali, a partir daquele momento, o lixão estava fechado. Tanto que quando a fiscalização de posturas, né, de vigilância sanitária, recolhe aqueles 3.500 ovos lá em Fátima e enterra no lixão, a prefeitura comete um crime ali, porque aquilo lá não é lixão mais. Então não pode descarregar lá. Se não podia enterrar 3.500 ovos caipiras saudáveis que estavam suspeitos, porque a fiscalização não queria que esses ovos fossem vendidos na via pública, também não pode desovar o lixo que está sendo coletado hoje, aparentemente de forma irregular. Tá. Mudando de assunto, alguma coisa sobre o prédio que foi comprado, quem recebeu, quem pagou? Você está com essa matéria também no jornal hoje? Cara, quando esse assunto do prédio surgiu, a gente não sabia de nada, né? Isso aí tem já quase um mês, né? Que surgiu essa história. Tem 20 e pouco, não tem uns, não tem um mês. Tem uns 15 dias, né? 15 para 20 dias, que surgiu a denúncia do... O jornal teve a notícia de que haveria um leilão de um prédio da prefeitura. Isso é muito inédito. Então a gente começou a futucar e foi encontrando informação aqui e ali, informações, inclusive, com pessoas que detinham essa informação privilegiada e não tomaram providência, né? Todo esse descalabro que hoje a gente aponta nessa compra equivocada, nessa compra fraudulenta, isso aí, algumas pessoas já sabiam disso, né? A secretária de Educação, ela participou de uma sabatina na Câmara,
onde ela confessa várias situações irregulares na compra desse Tadinha, imóvel. ela nem sabia o que responder. Sim, mas ela apontou para os vereadores. Os vereadores sabiam, porque já tinha um documento e leram o documento para ela. Ela concordou, não podia discordar dos documentos que ela assinou e que outras pessoas assinaram. Ou seja, esse problema já era sabido de algumas pessoas que detinham essa informação privilegiada há muito tempo e não tomaram nenhuma providência. E agora, quando a gente vai buscando, a prefeitura, quando vai buscar uma liminar na justiça para... Esse é que é o problema da coisa pública, você tem que mostrar os documentos, tem que mostrar os babilaques, né? Quando o prefeito foi mostrar para o juiz o que ele tinha para conseguir uma liminar, para cancelar o leilão, ele coloca ali vários contratos, vários despachos, vários procedimentos internos da administração, nem todos, mas coloca alguns ali. E ali a gente vai medindo esses documentos, essas afirmações, e aí você vai fazendo ponto a ponto o acompanhamento de como começa a fraude e como ela vai chegando até o ponto de onde está. A gente está falando de fraude abertamente porque tá? Aquilo ali não é. Houve uma compra criminosa, houve uma fraude, alguém vai ter que dar conta disso, não só. Num primeiro momento, o erro seria a compra com dinheiro do Fundeb, porque está sendo ocupado o prédio por secretarias que nada tem a ver com educação. Mas aí você consegue ver que 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses depois de comprar, é que o prefeito faz um contrato da compra. O contrato da compra tem que estar condicionado ao pagamento. Você faz o contrato, concorda as partes, e você libera o pagamento ou não. Liberou o pagamento e 1 ano depois é que vai fazer o contrato. E esse contrato, o prefeito afirma lá que uma empresa, uma imobiliária tal, deu uma avaliação de 6,5 milhões, e aí você vai pegar no contrato que ele informa para a justiça, o cara deu 6 milhões e 410 reais só, 410 mil só. E cair. Como é que fica isso? A coisa pública você tem que combinar com os documentos ali. Você não pode sair escrevendo coisa em contrato que no documento não calça, né? Então demora um pouquinho, mesmo que seja ação de Polícia Federal ou de Ministério Público, uma ação de responsabilidade, isso aí vai demorar um pouquinho, certamente está sendo tomada, afinal de contas o Ministério Público é o fiscal da lei, e ele deve estar tomando essas providências. Alguém também deve estar fazendo esse tipo de denúncia. Nós temos aí ainda 19 vereadores, vamos ter 21 daqui a pouco, né? Tem muitos órgãos de controle para tomar as providências, e devem estar sendo tomadas. E não há como vislumbrar um futuro para os elementos que cometeram essa fraude, que não seja um processo criminal, que não seja um processo civil de ressarcimento do dano erário, porque o dano erário houve. O prédio é do Bradesco. Ele está no RGI. Então não existe. A prefeitura comprou uma coisa que não era de quem estava vendendo para ela. E comprou dessa forma, não por má fé de quem estava vendendo, mas por boa fé demais dele, da prefeitura, sim, de comprar uma coisa sem documento e achando que o cara tem. Até para vender um direito em invasão hoje, o cara está pedindo registro. Que legal. Escritura e tudo mais. Que legal. Vamos comprar um prédio e dar com dinheiro do Fundeb. Vamos comprar um prédio novo para a prefeitura. Uma fala de um vereador numa sessão da Câmara, aparentemente tem fé pública. O Márcio Rangel disse que tinha gente comprando, deixando de comprar esse prédio que tinha sido oferecido por 3,5 milhões, no mesmo período que a prefeitura comprou por 6,5, que é quase o dobro. Então, tem coisa muito errada nisso aí e cabe à polícia investigar isso. As matérias estão hoje no jornal O Diário. É só você acessar 2742-9977 e as matérias estão aí no jornal O Diário, tudo que a gente falou até agora. Vanderlei, muito obrigado. Vou para o comercial, já a gente está de volta com muitas matérias. Mas os 2 piores assuntos de hoje foram isso, né? De repente, Teresópolis pode ficar sem lixão. Quer dizer, já está sem lixão, o que vai acontecer, não sei. Vem aí uma liminar e a situação que está cada vez mais enrolada, a situação desse prédio comprado, um prédio que não era de quem vendeu. A prefeitura, o governo comprou um prédio que não era de quem vendeu. Isso é novo, hein? Isso é novo. Saiu agora. É isso aí. A prefeitura compra um prédio que não era de quem vendeu. Saiu agora isso, né? Aguarda aí. A gente volta já.